Mais um Gêmeos Investem podcast começando. 2024 começou aí oficialmente, primeiro podcast agora do ano, né, Renan? É, gravado no ano, né? Que já teve um, mas agora é o oficial agora. Aham. E pra começar o ano agora, convidado muito especial, inédito em podcast, nunca apareceu antes. Primeira vez, ó, veio de longe. Mais um convidado que veio de longe aí participar do nosso podcast. Então é um prazer receber aqui, Léo, Geração de Prazer, Dividendos. prazer. Muito grato, cara. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu fico muito grato pelo convite, porque realmente é uma coisa muito nova pra mim, é uma coisa que tá mudando minha vida. Eu tô tendo que decidir entre uma coisa que já dá certo e uma coisa que pode dar certo. E realmente, assim, mudar as vidas das pessoas, e eu vou falar muito sobre isso também. Você consegue ver que o quanto você influencia uma pessoa, você é capaz de mudar ela tanto pro bem quanto pro mal, né? E o trabalho que vocês fazem aqui, o trabalho que vocês fazem no YouTube, o trabalho que eu tento fazer no YouTube, lá no meu consultório como médico, é tentar influenciar as pessoas pro bem mesmo, cara. Isso aqui é muito importante, de verdade mesmo. Bacana. E uma coisa que, pô, na hora que eu descobri, eu fiquei até surpreso que você é médico, né? Então, conta mais um pouco aí da tua história com o médico, como que foi tudo isso. Tá, bora lá desde o início. A minha mãe sempre dizia, quando eu tinha uns 2, 3 aninhos, eu já queria ser cirurgião plástico. Aí, não me lembro dessa parte da minha história aí, mas quando eu atingi uns 7 anos de idade, assim, mais ou menos, eu lembro que eu queria ser médico mesmo. Na verdade, eu queria usar jaleco. E aí minha mãe olhou assim e falava assim, mas jaleco você pode ser açougueiro, então. Aí eu fui e falei assim, não, beleza, então, e realmente gosto muito de carne. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de carne. Não, beleza. Aí eu fiquei com essa ideia, ou você açougueiro, ou você médico. E aí fui crescendo, fui me desenvolvendo, saí da cidade do interior, fui pra Goiânia. E aí lá em Goiânia eu vi realmente como que o negócio é, né? Mercado financeiro, mercado de trabalho, como que eu queria ganhar dinheiro. E inevitavelmente eu não posso ser hipócrita de dizer que eu fiz medicina só pelo amor, como muitos dizem. Eu fiz porque dava dinheiro também. E aí eu fui e pensei, não, vou ser médico mesmo. E eu fiquei com muito tempo com essa ideia de ser cirurgião plástico. E normalmente também, só pra interromper aqui, quem vem de uma família com menos grana tem que pensar na grana também, não tem como. Exato. Porque, assim, literalmente, cara, a gente vivia, assim... Não posso dizer que eu passei fome nem nada, não. Minha mãe trabalhou pra caramba. Só que minha mãe e meu pai separaram, eu era muito jovem. E aí foi minha mãe pra cuidar de mim e do meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo. E aí quando a gente mudou pra Goiânia, tudo novo, pô, esse negócio do dinheiro impacta muito, né, cara? E aí eu queria realmente fazer algo pra mudar não só a minha vida, mas a vida dos meus familiares, a próxima geração que viesse. Né? Tem uma frase que o pessoal fala aí, e ela é clichê e realmente é verdade. Pô, você não veio de uma família rica, mas uma família rica pode vir de você. Você só tem que fazer as coisas certinho, você tem tempo. Você começar com 18 anos, hoje a geração aí que tá vindo, ela tem informação pra caramba na internet, cara. Não tem como o cara falar que ele não tem capacidade de aprender, porque tem informação pra caramba. Hoje o seu problema não é encontrar informação, é filtrar ela. Sim. E aí, tipo, não tem como você dar desculpa de que uma família rica não virá de você. Você pode plantar e não colher, mas vai colher os próximos, as suas próximas gerações. Né? Eu costumo usar o exemplo do jardim. Pô, você pode plantar uma macieira, demora 80 anos para dar fruto. Você não vai usar, mas se você não plantar, cara, o seu filho não vai usar. Então, realmente foi a partir desse momento aí, voltando, né, porque você vai ver que eu viajo muito. Então, voltando à parte do médico, foi nesse momento aí que eu decidi, pô, uma família rica vai vir de mim, vou escolher alguma coisa que dá dinheiro. E eu gostava mesmo de coisa difícil. E aí eu falei assim, pô, então vou estudar para fazer medicina. E aí eu comecei a focar bastante estudando mesmo. No meu primeiro ano do ensino médio, cara, eu estudava muito, muito mesmo. Depois no segundo ano ficou bem mais fácil. E aí, tipo, é porque eu acumulei muito conhecimento, então ficou mais de boa de levar e eu já não estudava tanto. E no terceiro ano que eu fiz o Enem no segundo ano e no terceiro ano. E aí no terceiro ano passei. Aí eu fui morar fora, né? Logo, então, no terceiro você já passou direto na faculdade, né? Por conta de já ter começado a estudar no primeiro. Exatamente. Eu passei, por exemplo, eu fiz o Enem e naquela época, hoje tá tudo diferente, mas naquela época o SISU, não sei, eu acho que era SISU, saía em fevereiro. Então, quando iniciou o ano, eu não sabia se eu tinha passado ou não. Eu comecei já a fazer um cursinho. E sempre lá em Goiânia, de novo, voltando nessa parte da minha mãe ser muito esforçada e muito grata a ela, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar a escola particular, pô. Então, assim, eu estudei em escola particular, mas foi por causa de bolsa. O meu irmão estudou em escola particular porque minha mãe era professora, ela trabalhava e como parte do contrato, o meu irmão tinha a matrícula. Então, assim, a gente tinha que sair daquilo ali, não tinha como. Ou eu saía para poder estudar realmente e construir uma vida que realmente me desse dignidade para minha mãe, eu ia ter que começar a trabalhar e nada contra isso, né? Você interromper seu estudo para você começar a trabalhar para ajudar em casa, porque tem muita gente, isso aqui não pode ser ignorado, né? Tem muita gente que
tem que fazer isso, porque senão não dá certo. Aham. E aí eu tive essa oportunidade, graças a Deus, graças à minha mãe que se esforçou pra caramba, trabalhou de manhã, de tarde, de noite pra eu poder mudar. E aí eu passei lá em Macapá, lá longe, cara. Lá faz 40 graus na sombra e 40 graus no sol, assim, chovendo 40 graus. Os primeiros pingos da chuva, assim, evaporam antes de cair no chão. É loucura lá, cara. E como é que foi pra você chegar em um lugar diferente, 17 anos, fazer medicina? Boa. Ó, como eu e minha mãe, a gente sempre conversou muito sobre isso, uma coisa que tem que reconhecer também. A gente conversou muito sobre dinheiro, ela sempre foi muito aberta. Ô, meu filho, esse mês aqui agora a gente tem R$ 200 e a gente tem que fazer pra conta de água, de luz, de energia, de comida e tal. Então, assim, eu sempre fui eu aprendi muito cedo a ser um bom administrador. Lógico, quando eu mudei pra lá, com 17 anos, pô, não sabia nada ainda de como viver sozinho, morei dos 3.300 quilômetros de distância da minha mãe. Mais ou menos isso, 2.300 quilômetros de distância da minha mãe. E, tipo assim, eu sabia que ela não ia ter condição de ir, porque ela me levou, voltou, acabou, entendeu? Eu ia ter que ficar lá sozinho. Então, eu fiz de tudo pra dar certo e, graças a Deus, cara, eu nunca passei dificuldade, assim, de, meu Deus, isso aqui tá muito difícil, meu Deus, ai, tô muito triste porque eu tô sozinho. Eu encarei aquilo como uma oportunidade de vida mesmo, sabe? E aí, a gente alugou uma casinha lá. Adivinha quanto que eu pagava de aluguel? Vou chutar aqui, R$ 400. Quase, 300 pila, pai. Hoje eu imagino como é que tinha essas oportunidades antes, né? Isso era que ano? Era em 2015. 2015. R$ 300 de aluguel, cara. Hoje você não encontra isso aí. E onde eu morava era pequeno, pô. Mas R$ 300 é muito barato mesmo. Era cozinha, sala, quarto, tudo junto e um banheirinho. Então era tipo uma kitnetzinha. Acho que a região do país também ajudou pra ser esse aluguel, né? Se fosse Influenciou, outro. realmente. Se fosse aqui não dava pra alugar isso, né? Sim. E aí, tipo, eu consegui viver. Minha mãe me mandava em torno de R$ 800, R$ 900 por mês. E deu pra me viver tranquilamente. Não passei fome nenhum dia. Foi tudo tranquilo. Eu comia muito miojo, mas deu tudo tranquilo. E aí, nessa época eu já tinha namorada, já tinha a Ingrid como namorada. Eu conheci ela em Goiânia. E aí, pouco tempo depois, ela foi pra lá também. Aí facilitou tudo, cara. Porque aí a gente dividiu as contas, né? E ficou bem mais fácil. E como é que eram os seus colegas de medicina lá? Então, tu tinha 17 anos, tava fazendo a faculdade. Qual que era o perfil da galera que fazia lá também? Beleza. Tem muita gente que acha que não, né? Mas Universidade Federal tem muita gente rica. Muita gente rica. Principalmente nessa parte de medicina. Tipo assim, ó, uma turma... A gente entrou com uma turma de 60 alunos. E, assim, até metade do ano já tinha, acho que, uns 52. Alguns já tinham desistido. Ou então passaram em outro lugar e saíram de lá. E aí, assim, mais de 70% eram pessoas que tinham uma classe média alta, por exemplo. E poucos realmente, porque, assim, querendo ou não, o vestibular medicina é difícil passar. Sim. E eu sempre falo isso, pô, você que quer medicina, por exemplo, cara, se esforce muito mais no ensino médio para estudar, para você passar no Enem, do que na faculdade. Você vai ver que a faculdade é de boa, em comparação ao Enem. É muito mais difícil, por exemplo, uma faculdade de engenharia. É mais difícil você formar um engenheiro do que você formar um médico. Pior que eu já ouvi falar isso também. Tem uma menina que eu vejo no TikTok que ela falou que, como tá sendo a faculdade? Ela, não, tá tranquilo. Era mais difícil estudar pra conseguir passar, a rotina era mais pesada do que a faculdade em si. E querendo ou não, nosso sistema educacional brasileiro, cara, assim... É muito falho, né, cara? É muito falho. Tem muita coisa que você não estimula o cara a nada. Se fosse lá como é nos Estados Unidos, ou então pelo menos mais parecido. Ou se pelo menos a gente colocasse algumas matérias que influenciasse mais o raciocínio lógico das pessoas, pô, eles iam evoluir muito mais. Por exemplo, E o pessoal faz muito brincadeira com isso, né? Mas, por exemplo, biologia, que era a parte que teoricamente eu deveria usar muito em medicina, que é a parte mais relacionada ao corpo humano, não usei quase nada, sabe? De briófitas, pteridófitas, esses três aí, nem lembro mais o que era, né? Falo pteridófito porque muita gente que fala, mas realmente você não usa. Então, outra coisa, né, que a gente até estava falando, conversei muito com o André sobre isso, e falo muito isso no canal também. Você tivesse educação financeira desde o ensino fundamental,